Esse culto é o último culto do ano, amém? Culto especial de Natal. Nós queremos fazer um especial de Natal, de comemorar o nascimento de Jesus, porque Ele, a pessoa dele, é o que faz a gente estar aqui. O propósito nós estamos aqui, porque Jesus nasceu, é porque Ele veio ao mundo, é porque Ele nos resgatou. A igreja só existe porque Jesus um dia veio à terra e ao mundo. Então nós vamos neste momento fazer essa meditação de uma palavra referente ao Natal. Fica ligadinho, você vai entender o que significa essa palavra. Salmos 80, capítulo 80, e o versículo 8 diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e aos seus ramos até o rio. Por que quebrastes então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva e a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha e a videira que tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da sua face. Vou ler até aqui, mas a palavra, mas o que significa essa palavra? Então, o versículo 8 quer dizer uma vinha, que trouxeste da onde? Do Egito. Esse salmo está se referindo ao povo de Israel. O povo de Israel é uma vinha, ou seja, uma plantação de videiras, de uva. Aleluia. E Israel tinha subido, Deus tinha feito deles uma vinha linda, maravilhosa, e agora estava quebrada, estava sendo julgada por Deus. Agora ela estava sendo fracassada. E vinho, videira, vai falar de vida, né? Vinho fala de alegria. E uma vinha, ela produz as uvas que elas são transformadas em vinho. E o vinho, simbolicamente, nós usamos não só para o sangue de Jesus na ceia, mas representa a alegria. Na festa de casamento que Jesus teve, Ele transformou água em vinho, porque no vinho não podia faltar na festa do casamento, porque no casamento não pode faltar, na festa não pode faltar o quê? Alegria. Nós estamos aqui em festa hoje celebrando o nascimento de Jesus, que não pode faltar é alegria em nosso meio. Aleluia. E uma plantação de uvas vai falar de muita alegria, vai falar de o Deus, Ele sempre usa na palavra dele vinhas e plantações de uva para representar Ele e a glória dele e a alegria dele, representar a nossa vida. Então nós somos, vamos imaginar que nós somos aquela vinha que Ele trouxe do Egito. Mas agora eu quero ler um outro texto, Evangelho de João 15. Aleluia. Capítulo 15, versículo 1 do Evangelho de João. Aleluia. Eu li o Salmo 80 apenas para fazer uma introdução, porque a mensagem será ministrada aqui no 15 de João. Você vai entender o que o Senhor está falando nessa noite. João 15, 1 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Vou parar aqui rapidinho para falar sobre isso. Quando Jesus se declara dizendo que eu sou a videira verdadeira, eu entendo que lá em Salmo 80, quando está falando profeticamente que Deus trouxe uma vinha, uma plantação de uva do Egito, estava profeticamente falando sobre Jesus. Israel era uma videira que
vinha profeticamente apontando para o nascimento de Jesus. E quando Jesus se declara, ele fala: eu sou a verdadeira. Sabe por que Israel deu certo? Pecou, se afastou, entrou em cativeiro muitas vezes? Porque a verdadeira sou eu. Jesus é a videira verdadeira. Aleluia. Aí ele vai falar aqui no capítulo, versículo 2: toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhe e lança no fogo e arde. E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Aleluia! Glória a Deus. Tem aqui mais um versículo que ele vai falar. Deixa eu continuar esse versículo. Agora não sei onde ele está, mas depois a gente continua a leitura do capítulo, nós vamos ler mais. Mas aqui, neste texto que a gente acabou de ler, está dizendo que nós somos as varas, então nós também somos a videira verdadeira junto com Cristo. Se estivermos nele, somos videira. Fora dele, nós somos mortos. Mas em Cristo, nós somos uma videira. E se Jesus, ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, nós damos frutos. Nós automaticamente damos frutos. O que muitos eu ouvi em pregações: você tem que dar fruto, você tem que dar fruto, você tem que dar fruto, mas nenhuma árvore faz força para ficar dando fruto. Já pensou lá? Um pé de uva fala assim, e aí vai lá e faz força, se espreme e sai fruto. Não, não é. É automático gerar o fruto, natural. Assim somos nós. Em Cristo nós damos o fruto, é natural. Se a gente vai fazer força para dar fruto, mas existe vara que não dá fruto. E como que isso pode acontecer? Porque existe uma coisa que ninguém parou para pensar. Do tronco, da raiz, vem os alimentos, vem a seiva para os galhos. Tem galho que não está ligado na videira de verdade, que não está, às vezes está até ligado, mas não está recebendo da raiz e do tronco os nutrientes, o alimento, a seiva, para que possa gerar frutos. Então, se nós estamos ligados em Cristo de verdade, recebendo dele, nós vamos dar fruto automaticamente. Nós não precisamos fazer esforço, é natural. Mas quando nós estamos com alguma dificuldade, existem muitas coisas que nos impedem de dar esse fruto. Eu não vou entrar nisso por conta do horário, mas existe muitas sujeira, pecado escondido, orgulho, problemas emocionais, psicológicos, pecadinhos que a gente carrega e atrapalha a passagem da seiva para que nós possamos dar fruto. Mas nessa noite eu quero me ater à vara que dá fruto e à vara que não dá fruto, e por que nós damos frutos e por que nós não damos frutos. Se hoje é Natal, é o culto de Natal, nós estamos comemorando, celebrando o nascimento de Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos estar ligados nele, precisamos estar recebendo a seiva, o nutriente, o poder do Espírito Santo que vai fluir como um rio de águas vivas sobre nós, e nós vamos dar fruto. Por isso nós somos cristãos, nós carregamos a imagem e semelhança de Cristo, nós cheiramos o perfume de Cristo, aonde nós passamos as pessoas olham e veem Cristo em nós. E por que uma vara dá fruto e outra não dá? Exatamente por isso, porque uma está recebendo e a outra não. Mas aqui está dizendo que a vara que dá fruto, ele limpa. O que é limpar? É podar. Então, de todo jeito, nós seremos podados. Damos fruto ou não damos, seremos podados. Então, saiba que a tesoura é a poda do Pai, do agricultor.
direcionar. E depois Ele mesmo vai curar a ferida. Ele não está te podando porque Ele não é um pai bom. Ele está te podando porque você, de repente, não serve, ou você está se sentindo rejeitado pelo próprio Deus, porque Ele te podou. Todas as perdas, todas as podas que acontecem, Ele vai te restituir depois. Porque quando Ele fala que Ele limpa a vara, Ele limpa para que ela possa dar mais frutos. Aleluia. E para dar mais frutos, ela precisa ser limpa e podada. Mas também eu posso dizer da vara que não dá fruto, Ele vai ter que cortar. E quero também dizer que o Senhor, Ele anseia por achar fruto em nós. A palavra que a missionária Luzia leu aqui, Jesus chegou na figueira e não tinha fruto. Por que Ele se indignou? Porque toda figueira que tem folhas tem fruto. E Ele se indignou e secou a figueira, usando isso como exemplo, que Ele não se agrada quando nós somos aquela figueira e temos a aparência de dar fruto, cheio de folhas. E o que significa as folhas? Obras. Aí aquela pessoa que dá fruto, porque ela prega o evangelho para quem não é crente, ela evangeliza. Aquela pessoa que dá fruto, ela faz visita nos lares. Aquela pessoa que dá fruto, ela não falta no culto. Aquela pessoa dá fruto, olha como ela se veste. Aquela pessoa dá fruto porque ela prega, porque ela canta, porque ela profetiza, porque ela faz muita obra de Deus. E isso é folhas e aparências de fruto. Mas quando Deus, Ele anseia por achar fruto em nós, e Ele se alimenta dos frutos que nós damos, Ele está procurando em nós fruto no caráter. Aleluia. Fruto é caráter, está escrito em Gálatas 5:22, né? Que vai dizer: o fruto do Espírito é paz, é alegria, é amor, é bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto que o Espírito Santo gera em nós. Se nós somos uma videira, se nós somos os ramos e estamos ligados nele, o fruto que nós vamos produzir é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto que nós produzimos pelo caráter. E quando Deus, Ele vem procurar fruto em nós, Ele vem ansiar por procurar fruto em nós. Ele vai procurar quantas almas eu ganhei, quantas obras eu fiz. Ele vai procurar no meu caráter, se eu tenho caráter. Se Ele vai procurar no meu espírito, se eu realmente estou parecendo e exalando o perfume de Cristo. Então, quando Ele procura e não encontra, Ele vai lá e seca a figueira. E Ele fala assim: isso é Ele vai executar o juízo. É Deus executando o juízo sobre nós. Ele vai procurar fruto, aí vai pegar essa vara aqui e não dá fruto. Eu preciso cortar ela, porque se ela ficar aqui, ela vai prejudicar essa árvore. Ela vai prejudicar os outros galhos. Ela vai atrapalhar que os outros galhos deem fruto. Ela vai atrapalhar a saúde da árvore, porque ela vai tirar nutrientes da árvore. Mas ela não produz nada. Assim o Senhor, Ele fala para mim e para você: quando nós não estamos dando fruto no caráter, e Ele vem e acha um monte de folha, mas não há fruto, Ele se indigna e Ele entra em juízo, Ele corta. Mas Ele é tão bom, tão maravilhoso. Às vezes a árvore é podada e ela cresce de novo no mesmo lugar. Então Ele é tão bom que Ele dá sempre chance para nós. E Ele deixou a natureza para ensinar lições do reino dos céus para nós. A figueira são lições que Ele nos ensina da palavra dEle, assim como funciona a nossa vida com Ele. Então, aqui está falando, né? Quando nós estamos nele e Ele em nós, nós produzimos frutos. Se as palavras dele estiverem em nós, nós estivermos nas palavras dele, nós produziremos os frutos. E agora não vou me alongar muito para não ser cansativo, mas eu quero ler aqui no 15:15 de João, que diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi
conceda. E você pode ver aqui no versículo 7, ele fala assim: se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E aí está falando: eu vos escolhi para que vocês vão e dê fruto, e o fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele falou: conceda. E tem mais uma coisa que ele fala aqui: sem mim não podeis fazer. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando nós estamos nele, é igual aquele louvor que a gente acabou de cantar, fez um caminho. Pai, eu desejo que eles, Jesus orando, enquanto estava sofrendo, indo para a cruz, Pai, eu desejo que eles sejam um em mim. Em Cristo nós podemos nos tornar um só com Ele. Assim como o Pai, Filho e o Espírito Santo são um, nele nós podemos nos tornar um. Assim como a videira, nós somos os ramos, o ramo e o tronco é uma coisa só. Em Cristo nós podemos ser um só com Ele. Sendo um só com Ele, nós vamos ter a mente de Cristo, o coração de Deus, os pensamentos do céu, a revelação, o direcionamento. Estando nele, o que a gente orar será feito. Por quê? Porque nós estaremos ligados na vontade dele, pensando os pensamentos dele. Então a vontade dele é a nossa vontade. Ele planta em nós a própria vontade dele. E quando nós desejamos algo, nem é nós que estamos desejando, é o próprio Deus em nós desejando. Então tudo que pedir será feito. Não é daquela forma humana, arrogante, soberba, que muitos às vezes pregam: se você tivesse bem pensado, pede o que quiser que você será feito. Que nem Jesus diz, né? Se tiveres fé, direi esse monte, transporta-te daqui para lá. Mas aí você vai querer usar isso de uma forma arrogante, soberba, fazendo a tua vontade, que nem é a vontade de Deus. Mas o Senhor, Ele fala aqui: se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, então você vai pedir sim tudo o que você quiser, e isso será feito, para que cumpra a vontade do Pai. E Ele, o Pai, é glorificado. E Ele fala: não vos chamareis mais servo, mas amigo, porque nada do que o Pai fez Jesus saber, Ele contou da gente. Ele revelou para a gente todos os segredos. E aí Ele fala: não vos escolhestes vós a mim. Nós não escolhemos a Jesus, mas Ele nos escolheu e nos deu um nome e disse: vai e dê fruto. Vai e dê fruto. E tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Amém? Neste texto também vai falar sobre o amor. Ele fala: amar as pessoas como eu vos amei, e vai falar muitas outras coisas, mas eu quero me ater hoje apenas a Jesus como a videira verdadeira que veio ao mundo, e nós como os ramos dessa videira, que possamos estar nele, sendo um só com ele, e dar frutos no Espírito, para que esse fruto venha permanecer, para que esse fruto venha glorificar o Pai, para que quando ele venha ansiar o fruto em nós, ele achar fruto e se deleitar em nós, não em obras, não em folhas, mas em verdadeiramente fruto e caráter, em nome de Jesus. Essa é a mensagem do Senhor nessa noite, e eu assim paro por aqui e agradeço a oportunidade de fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia. Todos receberam a palavra? Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu olhar aqui só o calendário. Nós estamos fazendo o último culto hoje.